tecer uns comentários, fazendo um recorte, embora esse filme ele nos possibilita tantas reflexões que na verdade elas avançam a questão da própria escola. Até foi uma curiosidade que eu li a respeito desse filme antes de estar participando dessa exibição, que, na verdade, o título original do filme ele não leva o nome escolas, ele fala dos muros, porque ele vai tratar dessa questão das diferenças, da impenetrabilidade dos mundos, né? Dos mundos dos alunos, do mundo do professor, considerando o professor como também uma pessoa, além de ser um professor, mas com tantas questões que podem ser discutidas a respeito desse filme, depois nós vamos ter essa oportunidade, eu queria fazer 2 recortes, ou um recorte, salientando 2 aspectos que eu gostaria de tomar uma posição aqui com relação a essa mesa. Primeiro, a questão do conflito, né? Foi significativo para mim, Marta, quando no final você coloca não é só no Brasil, né? Me parece que essas questões que a gente pôde ver pelo filme, de fato, elas são muito mais gerais do que a gente pensa, que envolve, que avança a questão das nações, né? A gente sabe, em especial no caso da França, a gente sabe pelos noticiários que a gente lê, pelas informações que a gente recebe, de alguns problemas que eles têm com relação a isso lá também. Mas eu queria tratar o conflito nessa questão. Me parece que, se a gente for pensar em fazer um comparativo no sentido positivo, não no sentido negativo, da realidade que a gente pensa a escola brasileira e do que a gente pode ver nesse filme numa escola francesa, o conflito ele é inerente às relações, seja em que nação for. E me parece que, pegando a questão do comparativo, eu posso estar enganada, e depois eu peço a colaboração de vocês. Me parece que não há diferença, o conflito existe em qualquer lugar, mas me parece que ainda aqui no Brasil nós engatinhamos um pouco na questão da forma como resolvê-los, principalmente quando se trata de escola. Porque o que eu percebo, pelo menos na postura desse professor retratado no filme, é o quanto ele possibilita aos alunos se manifestarem, se expressarem. Eu penso, pela minha formação e pela minha formação contínua e pelas reflexões que faço até hoje com relação a isso, eu penso que uma das primeiras formas de nós lidarmos com a resolução de conflitos é possibilitar que todos os envolvidos se expressem, né? E a gente vê que, como isso é inerente ao ser humano, o professor também ele teve uma falha, né? Quando ele se dirige daquela forma às alunos, porque antes de sermos professores, antes de estarmos numa instituição escola, embora nós tenhamos que tomar muitos cuidados, porque estamos dentro de uma instituição, a gente também é humano e a gente também erra, né? Mas ele possibilita muitas vezes aos alunos, principalmente naquela atividade que eu achei riquíssima do autorretrato, deles poderem se expressar, falar do que gostam e do que não gostam, e dessas instâncias na escola serem garantidas aos alunos, embora muitos às vezes não saibam aproveitar, como as 2 meninas naquela reunião de conselho de classe, que ficam fazendo algumas brincadeirinhas que a gente não sabe do que se trata, mas me parece que elas não têm uma atitude muito adequada, mas também que faz parte do processo, porque estão aprendendo, estão em evolução. Então, eu acho que essa questão é uma questão bastante importante. Isso me chama a atenção no filme, dessa possibilidade de ser garantido aos alunos eles poderem se expressar e falar o que pensam ou não, pois eu acredito que é só nesse exercício que se constrói uma posição enquanto cidadão, né? E embora, no caso daquele último aluno que tenha sido expulso,
ele se expresse de uma maneira errônea, eles entendem que aquilo foi um desrespeito e entendem que aquela decisão tenha sido uma decisão democrática, né? Não nos cabe julgar se foi correto ou não, não quero julgar se foi correto ou não, mas eu penso que todos tiveram ali a sua possibilidade. Então, essa seria uma questão dentro do recorte que eu faço. E outra questão é a questão do diálogo. É um assunto que eu refleti durante essa semana e que eu tive até a oportunidade de conversar com alguns alunos em sala, né, no curso presencial. E o que me indiciou, se acho que essa é a palavra correta, o que me despertou para essa reflexão foi um artigo que eu li da Roseli Saião na Folha Equilíbrio dessa semana, que ela traz isso para discussão, quando ela diz assim, eu vou me remeter a ela para tentar explicar onde eu quero chegar. Ela dizia assim, ela tem uma coluna na Folha Equilíbrio, na Folha de São Paulo, que ela escreve todas as terças-feiras, e ela está sempre relatando situações vividas com crianças, situações vividas com pais, principalmente. E ela diz lá de queixas de mães de adolescentes que dizem assim, que pelo diálogo também não é possível você ter uma relação, fazer com que os filhos te compreendam. E aí ela vai discutindo um pouco isso, quer dizer, se palmatória não ajuda, se castigo não ajuda, o diálogo também não está ajudando. Era essa a queixa de algumas mães que a Roseli, essa psicanalista bastante importante na área da psicologia, trouxe para essa coluna dela. Aí ela vai narrando isso. Então ela pede para que essas mães expliquem o que é isso. Aí as mães explicam, olha, toda vez que eu tenho que dizer para eles por que eles não vão poder fazer determinadas coisas, eu vou fazendo tudo no diálogo. E, então, dizendo por que eles não podem fazer isso, por que eles não podem fazer aquilo. E aí já entra a primeira questão que a Roseli chama a atenção, que na verdade isso não é diálogo. Que na verdade isso não é diálogo. Então, que diálogo está sendo compreendido de uma outra forma por essas mães, né? E a segunda questão é que, ainda com relação ao diálogo, que, então, na verdade, tem coisas que você não pode dialogar mesmo. Que tem coisas que têm que ser ditas para os filhos por que eles não vão poder fazer. Né? E aí a gente até entra na questão dos limites e tudo mais. Mas então, exatamente, no início, esse filme, aí assistindo esse filme com vocês hoje, me foi reportando essa situação. Quer dizer, na verdade, existem posturas autoritárias da escola, sim, existem posturas autoritárias desse professor, que a gente vai vendo desde logo no comecinho do filme, e tem coisas, tem situações em que tem que, na minha opinião, que tem que ser abertas ao diálogo. Tem outras situações que não devem ser abertas ao diálogo, porque você entende que aquilo tem que ser colocado. Então, eu levantaria, sei lá, eu acho que nesse momento dessa fala, eu acho que eu colocaria essas duas questões para nós pensarmos para lidar nessa situação que o filme mostra a todo momento, a respeito das relações interpessoais, né, entre adolescentes, entre esses adolescentes e seus professores. Eu acho que por hora eu queria colocar isso, eu não sei se isso se estenderá ou não, mas são dois pontos que me chamam bastante a atenção, que eu não sei o tanto que nós estamos preparados para ter um debate tão aberto, uma democracia que se pretende nessas relações interpessoais, que eu entendo que é o ideal, mas o tanto que a gente ainda não está preparado para isso. Acho que é um pouco por aí que eu gostaria de me expressar. Eu pego um gancho da Adriana, né? Minha formação é totalmente humana, né? Eu sou psicóloga, e me faz pensar no quanto a criança representa dentro da escola o que ela vive fora. Então, esses muros que a gente coloca, né, entre os muros da escola, eles não tiram aquilo que vem dentro da criança, dentro do adolescente. Porque a criança que não é ouvida, a criança que não tem um diálogo, tem um monólogo dentro de casa, ela repete na escola o mesmo comportamento
né? E me chamou muita atenção quando o professor chama aquela menina que não quis ler, questionando, né? Mas o que aconteceu nos tempos para cá? Porque a gente se dava tão bem e, de repente, você mudou. E ela insiste na fala de que ele me persegue, e que, na verdade, é um componente dela, não é? Porque não necessariamente a ação do outro é resultado do que eu espero que seja. Isso, eu acho que é uma das lacunas muito grandes das relações humanas hoje. Porque as pessoas elas criam expectativas, elas desejam, almejam e não se manifestam. Né? E no caso da escola, a gente vê que é um momento onde a criança, o adolescente, ele vai manifestar gritantemente a sua rebeldia, a sua insatisfação, né? Com mau comportamento, querendo transgredir, né, as regras. Porque como que a gente vê essa relação, né, dentro da escola? Relação de poder. Quem pode manda, obedece quem tem juízo. Né? E é isso mesmo que acontece, né? A pressão social faz que seja isso. Né? Quem manda aqui sou eu, porque quem é o professor aqui sou eu. Só que muitas vezes, em momentos como foi o que o professor oportunizou os alunos em falar do autorretrato, ele pôde despertar nesses alunos algo além dessa relação de poder, essa relação de ser humano. Né? Como eles também têm suas falhas, têm suas angústias, o professor vem com elas de fora de casa, de fora da escola. E não é todo dia que o professor está, né, vendo tudo com os olhos do coração. Porque nós temos nós como professores, nós temos os nossos percalços. Né? Eu brinco que eu dou aula em psicologia e falo, gente, antes da gente receber o diploma de psicólogo, a gente recebeu uma certidão de nascimento. Né? E nós não nascemos professores, psicólogos, não nascemos formados com o conhecimento, né, que agora a gente tem. E nem sempre o nosso conhecimento é tão suficiente para sobrepor a um comportamento inadequado. Né? E a gente ainda, antes de começar o debate, estava conversando com a Júlia, e a gente estava pontuando essas questões. Né? Se eu conseguisse enxergar com a maturidade que eu tenho hoje, né, o que eu faço há 15 anos atrás e hoje. Só que o menino de 15, 14 anos também acha que ele tem maturidade suficiente para fazer as suas escolhas, para fazer a tatuagem, para se manifestar inadequadamente, né? E tantas outras rebeldias que a gente acaba vendo, porque dentro da cabeça do adolescente, se a gente for falar de desenvolvimento humano, ele tem certeza de que ele é imbatível, de que nada vai acontecer com ele. Por quê? Porque é a fantasia do super-herói. Eu posso tudo, eu ando tudo. E eles estão naquele momento que eles saem daquela fase, né, de que os pais não são tão legais, porque a escola é muito legal, para o momento de que eu sou muito legal. A escola não sabe de nada, nem meus pais. E quando os pais impõem um diálogo, um monólogo, como a Adriana levantou, e eu penso que é muito pertinente, né, a gente não coloca, a gente não ouve o nosso aluno, a gente não ouve o nosso filho. A gente a gente obriga que eles nos ouçam. Mas e a gente? A gente para ouvir? Não. Se a gente for pensar, chega em casa, você para ouvir seu filho? Poucas vezes. Por quê? Porque a novela é mais interessante, porque eu tenho que fazer janta, porque eu tenho que arrumar a cozinha, porque eu tenho que não sei o quê. A rotina nos devora e faz com que as relações sejam cada vez mais vazias e mais distantes. Então, é a representação de qualquer lugar no mundo, de que se a gente não tiver uma relação de afeto verdadeira, onde seja uma via de mão dupla, eu dou, mas eu também recebo, né, as relações vão continuar cada vez mais distantes e não adianta a gente expulsar, tirar dos nossos olhos aquilo que incomoda, porque está ali à margem. Né? E quanto menos a gente quer enxergar, mais as coisas estampam na nossa vista. Né? Então, assim, o quanto é importante a gente sempre ter essa reflexão da nossa prática enquanto seres humanos e da nossa prática enquanto professores. E da prática deles enquanto alunos, porque a maturidade que nós desejamos que a criança ou adolescente tenha é diferente da que nós temos. Né? Então, cabe a nós, dentro do nosso papel de professor, conseguir discernir com muito mais clareza do que os alunos. Lembrando que não é fácil, porque a gente não é blindado, né? A gente não deixa os sentimentos da porta para fora. O quanto essas questões de comportamento mexem com questões nossas,
quem nós somos, o que nós escolhemos, o porquê que aquela situação me incomoda demais, ou porquê eu preciso ser passivo demais, porque eu preciso passar a mão na cabeça do meu aluno, ou porque eu tenho que impor autoridade demais. Né? Eu penso que é algo para a gente pensar na nossa prática. Né? Principalmente o pessoal que vai estar assistindo, temos bastante alunos do EAD de Pedagogia, de Letras, que serão futuros professores. Né? Então, assim, o porquê você está fazendo essa escolha de ser professor? O que isso representa para você? E, a partir daí, a gente consegue delimitar muito mais a nossa prática. Eu penso que, por momento, essas são minhas considerações. Eu comentei, logo no início que eu comecei a assistir o filme, ou que nós começamos a falar sobre o filme, eu comentei que a cena inicial, a Adriana sabe disso, né? Dos alunos entrando em sala de aula, foi uma cena extremamente impactante para mim. Porque eu ministro aulas há 40 anos. Eu sou professora há 40 anos. Sem contar um tempinho em que, com 15 anos, eu comecei a dar aula. Então, muitas das situações do filme eu já vivi, já senti na carne o que elas significam. Por que a primeira cena dos alunos entrando em sala de aula foi impactante para mim? Primeiro, porque eu senti uma extrema saudade e, por outro lado, eu senti um extremo alívio. Saudade porque faz 1 ano e pouco que eu não estou em sala de aula, só estou à distância. Então, senti saudade daquela minha relação com os meus alunos. E alívio porque eu digo, graças a Deus, estou livre disso. Porque aquele barulho, aquela zoeira, ele não sabe como pôr ordem na sala para iniciar o trabalho. Então, cenas que eu vivi até um tempo bem recente, né? A Adriana colocou a questão do conflito e a questão do diálogo. Eu acho que nas relações sociais são 2 questões inerentes. Não existe como pensar uma situação humana em que não exista o conflito, porque somos todos essencialmente iguais, mas singularmente diferentes, seja o síndrome de Down, seja o cego, seja eu, seja ela, né? Nossa essência é sempre a mesma, somos seres humanos. Mas na nossa singularidade, cada um de nós é absolutamente diferente do outro. Então, a questão do conflito é inerente ao ser humano e ele pode ser altamente construtivo. O professor, a meu ver, no filme, tentava levar o conflito numa direção de construir alguma coisa. Mas ele como todo filme, é uma apresentação contínua de contradições. Ele se comporta de uma forma contraditória. Uma hora é o anjo, outra hora é o demônio, em relação aos alunos. Os alunos respondem da mesma forma. Uma hora são anjos para ele, outra hora são demônios. Então, o filme mostra o conflito, para mim, como uma situação humana que a gente vivencia, seja em sala de aula, seja nas nossas relações mais pessoais, família, amigos, bairro, comunidade, cidade, cidadania, né? Todos nós vivenciamos isso. Em relação ao diálogo, eu considero o diálogo fundamental, tanto na questão da sala de aula, como na nossa questão humana, e agora, na minha situação, que eu vivo a questão de um tempo, nas relações de EAD, de educação à distância. Houve já uma reunião aqui na faculdade em que eu comentei que, eu não me lembro bem qual foi a situação, mas eu pude comentar que a gente precisa se relacionar com o aluno de EAD com afetividade. Mas você nem vê a pessoa, você não vê nem na tela, nada. O seu contato é só por e-mail e texto escrito. No e-mail que você manda, você põe afeto. Ontem, eu tive que mandar, toda sexta-feira, eu ponho uma mensagem para os meus alunos, porque eu também sou professora numa universidade em Santos. Então, eu mando meu relacionamento virtual toda sexta-feira. E ontem eu resolvi botar umas normas recentes de bibliografia, porque pelos que eles estão mandando para eu corrigir, eu percebo que eles estão com dificuldade. Então, na brincadeirinha, primeiro eu falei para eles que eu estava com muita saudade, que saudade dói, porque eu mudei de Peruíbe para cá, para Cordeirópolis, e realmente eu sinto muita saudade, e de Santos, e toda a região lá, né? Então, primeiro eu contei uma coisa pessoal, depois eu entrei nas normas, e no fim eu falei, não, tem que chegar de uma forma mais firme, sei lá, mais impactante, né? Aí escrevi embaixo, como vocês dizem, estamos junto. Quer dizer, para uma professora que é uma senhora, e os alunos que são jovens, escrever estamos junto, eles adoram, eles começam a me chamar de você, e eu acabo ficando amiga de alunos que eu nunca vi. Por exemplo, eu tive uma aluna lá na Unisanta,
Eu conversava com ela, mas nós ficamos super amigas, só por e-mail. Quando eu fui conhecê-la pessoalmente no dia da prova presencial, ela era surda. E eu não sabia que ela era surda. E a gente se comunicava de uma maneira tão amiga e continuou. Parece que hoje, quando eu encontro com ela, parece que eu entendo o que ela está... E eu não conheço Libras, e parece que ela entende o que eu falo. Ela tem um pouquinho de leitura labial também. Mas eu esqueço que ela é surda, né? E nossa amizade começou assim. Então, eu penso que no e-mail que a gente coloca para o aluno, esse e-mail tem que estar impregnado de afetividade. Não vejo a relação professor-aluno ser uma relação saudável se não houver uma dose de afetividade. Eu tenho que amar o meu aluno, seja branco, seja preto, seja inteligente, seja burro, seja trabalhador, produtivo na matéria, não seja. Eu não posso ter a menor indisposição pessoal contra o aluno. É uma questão de vocação, é uma questão de gosto, é uma questão de opção pessoal. Então, o filme, desculpem agora retomar o filme, ele me parece, nas contradições mais básicas, de afetividade. Uma das contradições que eu acho mais afetividade é uma relação de amor e ódio, em que algumas pessoas, todos nós vivemos isso, mas desde que você assuma o papel de professor, a meu ver, pode ser a gente questionar, mas fica uma relação de amor e ódio que tem que ser muito bem trabalhada e a gente fica proibido de exercer o ódio. Sabe? Não que a gente não faça uma relação de amor e ódio com todas as pessoas, com a vida. Mas quando a gente assume o papel de professor, a meu ver, essa relação tem que ser trabalhada, nem que seja com uma psicoterapia, com uma psicanálise, para que a relação de ódio se extinga, né? E a gente seja capaz de ter um outro tipo. Uma outra coisa que me incomoda muito no filme é que ele discute a questão dos muros, que realmente não são só os muros da escola. São os muros das etnias, os muros dos preconceitos, os muros dos padrões sociais, dos padrões culturais, porque é uma escola que, ao mesmo tempo que quer ser vanguarda, é extremamente tradicional. Quer dizer, até eu pensei, eu sou de uma geração que quando entrava alguém na sala, a gente levantava. Hoje, se entra o reitor dentro da sala, você tem que pedir para os alunos ficarem quietos, olha o reitor chegando aqui, né? Então, é uma escola que tem um comportamento avançado por um lado e extremamente tradicional por outro. Essa questão de punir aluno, expulsar aluno, fazer conselho para expulsar aluno, me parece bem medieval. Na minha visão, é medieval isso, né? É mais uma contradição que o filme mostra. E a grande contradição para mim que o filme mostra é que o professor ele solicita a participação do aluno. Quando ele faz o diálogo para que o aluno se expresse, para mim, o mais importante é que o aluno participe. Que ele fale qualquer coisa, qualquer besteira, não é nem pelo diálogo, né? É pela participação, por estar envolvido no processo. Agora, ele não avança nada no sentido da criticidade. Ele não leva o debate para o aluno se entender quem sou eu, em que mundo eu estou. E enquanto nós, como professores, não conseguimos levar o nosso aluno a entender politicamente o seu papel no mundo, para mim a educação vai ser, me perdoem a palavra que é até um pouco grosseira, a porcaria que é. Eu não sou, apesar de todos os anos de magistério que eu tenho, uma pessoa que acredita na educação. Vocês me perdoem a franqueza, mas realmente, ou a gente vai trabalhar para que o aluno... Porque eu digo para os meus alunos, eu queria que você entendesse, que se você se questionasse, que mundo é esse? Historicamente, por que eu estou vivendo esse momento? Existe uma história que explica, né? O presente é determinado por resultado de múltiplas determinações. Como é que a gente tem que entender essas determinações? Lógico que em cada nível de idade, faixa etária, essa discussão tem um determinado perfil. Mas, para mim, enquanto a gente não fizer essa discussão de criar seres críticos, de educar, porque a educação é ensinar e é formar, né? Então, a educação tem o papel de transmitir conhecimento, mas de desenvolver a sociabilidade também. E não adianta você ser sociável se você não entende a sociedade que você vive. Você sabe que o salário mínimo está 500, 600 reais, mas você nunca perguntou por quê. E a maioria dos alunos da escola pública, as famílias sobrevivem com 2, 3 salários mínimos no máximo. Então, é a realidade que eles têm, num mundo de contradições. Então, o filme não, para mim, a maior crítica que eu faço ao professor
é que com toda aquela boa vontade, chega a ser até ridículo, certas horas, o bate-papo dele com os alunos. Porque aquela agressividade mútua, para mim, não leva a nada. Aquilo lá eu achei muito mal. Eu sou completamente contra aquele tipo de postura. Mas ele não leva o aluno a questionar quem eu sou, em que mundo eu estou, que mundo é esse. Então, esse, para mim, é uma grande contradição do filme. Nós temos que trabalhar a educação no sentido de formar pessoas críticas, politizadas. Daí, que caminho eles vão escolher? Eu falo para meus alunos, na hora que você tiver consciência do mundo, o caminho que você vai escolher para ser um cidadão, você decide. Uns vão para sindicato, outros vão para guerrilha, outros vão para a igreja, para a pastoral da igreja, outros vão para a associação de bairro, não importa. Mas você vai ser um cidadão que tem uma ação histórica. Então, eu acho que o filme peca muito nisso. É o que eu tinha para trazer para o debate, gente. Eu quero uma reflexão que eu faço. Eu discordo também totalmente dessa postura do professor, embora eu tenha salientado algumas coisas que eu achei interessantes, essa abertura que ele dá para a expressão dos alunos, embora seja uma abertura um tanto vigiada, né, como até a Lia está colocando. Porque, por exemplo, assim, a gente nota no início do filme o tanto na sala, naqueles momentos de sala dos professores, a gente percebe o tanto que esses alunos já são ou estão estigmatizados por muitos professores. É muito, para mim, é significativa aquela cena que tem um professor que está mostrando assim para o professor novo, olha, esse é bem comportado, esse é bem comportado, esse é mal comportado. Então, isso já é uma postura que indica o quanto também lá na França a escola está muito defasada. E quando a Lia diz assim, eu não acredito na educação, eu complementaria assim, eu não acredito mais nessa educação, porque isso não é educação. Porque eu acredito na educação no sentido, senão não estaria mais dentro dela até hoje, né? Eu acho que a gente tem que acreditar, mas na questão de fazer uma educação diferente, né? Que o filme mostra um pouco isso também, do tanto que esses alunos estão estigmatizados, o que denota uma concepção de professor de que pau que nasce torto morre torto. Esse aluno é assim, não vai ter mais jeito, não vai ter o que a gente possa fazer por eles. Então, eu acho que isso é o grande problema. E que não pode haver. E que para uma reconstrução de uma nova relação, é necessário o que a Lia chama a atenção para as relações afetivas, para as relações vinculares, né? Nós temos que provocar novamente em nossos alunos o desejo de estarem na escola. E se a escola não for interessante, eles não vão querer estar mesmo. E aí me remete à questão, de novo, daquelas que a Lia ou a Carol ou a Lia comentaram, daquela coisa do tanto de tempo que eles perdem nas reuniões de conselho, nas reuniões de professores, com a questão qual vai ser a forma de punição, né? Isso mostra muito claro que nos deixa muito claro que essa necessidade de ter regras tão explícitas com relação às sanções que serão atribuídas aos alunos, como é que vai ser? Vai ter pontuação, essa infração dele vai valer quantos pontos, vai ter suspensa. A gente perde tanto tempo, nossas escolas perdem tanto tempo discutindo quais vão ser as regras e não tem claro quais devem ser os princípios que movem essas regras. Quer dizer, antes de, não pode usar boné, tem que levantar, ou vai ganhar tantos pontos, ou do celular, se pode usar ou se não pode. Quer dizer, primeiro a gente tem que ter claro, discutir, elaborar os nossos princípios de relações humanas, para que daí sim a gente crie regras que estejam relacionadas com isso. E só para contar um pormenor para vocês, que no filme eu também me identifiquei. Eu libero o celular. E eu falo para o aluno o seguinte, eu não tenho o direito moral de impedir você, porque eu não vou desligar o meu. Os meus filhos moram longe e eu sempre estou atenta aos telefonemas que eu possa receber. Então, como eu não desligo o meu, eu não tenho o direito de pedir para vocês desligarem. Espero que vocês colaborem de não ficar tocando muito. Mas eu libero o celular.
E só para finalizar, Carol, a outra coisa assim, que nós temos que ter certeza, ter clareza que, além das relações afetivas, que são necessárias, conforme apontou a Lia, é necessário, nós temos em mente que, para ser esse aluno crítico que a Lia coloca, essa é uma contribuição que eu quero dar, eles precisam ser autorregulados e não regulados externamente. Aquela cena em que o professor, aquela aluna, tem um confronto com ele, e ele fala, no final, você vai me pedir desculpa, e ele fica um tempo com ela, e a hora que ela sai, ela fala, eu não fui sincera? É claro que não foi, porque poderia até ser que ela quisesse, em algum momento, estar se redimindo, ou estar se reconciliando, ou estar discutindo isso com ele. Mas a forma como foi colocado, me pede desculpa, e eu quero que você fale exatamente assim, isso aí não funciona, nunca funcionou. Nem na escola tradicional funcionou. A gente obedecia porque a gente tinha medo de ser punido. Né? Então, eles têm que entender que nós, educadores, no geral, temos que entender que a regulação tem que vir de dentro do aluno e não ser regulado externamente, senão ele não incorpora a necessidade de manter essa relação aberta ao diálogo e lidar com os conflitos, porque conflitos são inerentes às relações humanas, mas a nossa sociedade não sabe lidar com esses conflitos. Nós somos uma sociedade que a gente diz assim, ele brigou com você? Bem, para de chorar, daqui a pouco passa. Ou então assim, vai lá e pague na mesma moeda. Ao invés de trazer isso para o debate, fale como você se sentiu quando ele agiu assim com você. Então, a nossa sociedade ela não está ainda, não sabe lidar com o conflito, a gente tenta negar o conflito, recusar, principalmente na escola, quando você manda para a sala do diretor, por exemplo, você está dizendo assim, eu não consigo resolver isso com ele, então vai resolver com outra pessoa porque eu não consegui. E que com isso, se mantivermos esse tipo de relacionamento, a gente não forma esses cidadãos críticos que devemos esperar. Fala da Adriana. Desculpa, Carol, só pegar o finzinho da fala. A fala da Adriana me fez pensar uma coisa que eu nem sei se está resolvida na minha cabeça, mas ficou uma interrogação para a gente pensar. Até que ponto, por exemplo, a sociedade, os padrões, a cultura que eu vivi, a minha geração, que eu sou mais velha, os comportamentos eram adequados porque os princípios e os valores estavam tão introjetados por cada um de nós que o conflito era muito menor. A sociedade evoluiu historicamente de uma tal forma, existe uma permissividade hoje, existe um individualismo por conta das próprias condições históricas, sociais, políticas, econômicas, que se diluíram padrões, valores, então ninguém mais sabe o que é bem para fazer, então cada um faz do seu jeito. Então talvez o filme demonstre bem isso, né? Uma sociedade acéfala em termos de valores, de princípios, que não estão introjetados. Salve-se quem puder. A lei do Gerson. O professor acaba fazendo esse processo civilizador, né? Querendo meio que... E também de uma maneira contraditória, porque era isso que eu queria comentar. Principalmente porque as pessoas têm medo, as pessoas não têm respeito. É diferente eu impor o respeito ou eu impor o medo. Se você não fizer isso, você vai ser punido. E remete totalmente à sua fala, né? O explicar o porquê. Não pode colocar um boné, não pode ou pode usar um celular. Não existe uma regra que deve ser engessada. Existe o sentir de cada contexto escolar. De repente, na minha sala, eu posso trabalhar livremente com tecnologia. Na sala da Adriana, a necessidade deles é outra. E me remete àquela fala que o coordenador, né? Que o professor vem perguntar para o coordenador que livro que eles poderiam usar. Não, nenhum serve por quê? Porque eles não têm o hábito disso, ou porque eles já estão estigmatizados a ser taxados de limitados. Só até aqui é seu limite. Mas não é muita presunção, não é muita pretensão do professor dizer isso? Eles não vão conseguir, eles não vão dar conta.
Que certeza que ele tem? Ele é professor da turma há 4 anos. Mas que certeza você tem de que seu aluno não possa aprender, não possa compreender? Como é que a gente pode ser tão taxativo? Mas a gente não conhece nem nosso filho, né? Assim, nem nosso marido, nem a nós mesmos. Né? Nossa, eu nunca imaginei que eu teria essa reação frente a determinadas situações. E o aluno, a gente convive 4 anos com eles, mas num período de tempo, durante o dia. A gente não está ali dentro da casa dele, a gente não acompanha ele desde a hora que vai dormir, o que passa dentro da cabeça dele. E é isso que eu bato muito, que eu acho importante a gente entender nessa nossa relação com o aluno. O que ele traz dentro de si. Porque ele tem determinados comportamentos. E esse professor também, né? E aí, outra questão, só para finalizar minha fala, que eu lembrei que eu queria falar da Adri, é quando eu não dou conta de cuidar, eu levo para o diretor. Vou falar para o seu pai que se você não me obedecer, né, o seu pai vai tomar providência. Então, a gente acaba sempre passando para o outro uma responsabilidade pelo nosso fracasso. E, às vezes, o fracasso não é do aluno, o fracasso é do professor de não saber usar as técnicas adequadas para aquela demanda. Né? Porque quem assistiu já aquele filme Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, que mostra de um menino com dislexia e que mostra que existem as diversas formas de aprender e as diversas formas de manifestar a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a gente tem que lembrar disso. Não é todo aluno que vai escrever com maestria. Mas, de repente, como o menino mesmo que foi expulso, ele fotografou, porque é o olhar dele. E a gente tem que estimular, sim, isso no nosso aluno. Né? As várias maneiras de mostrar o que eu aprendi. Essa parte, no começo do filme, dos professores estarem mostrando esse aluno. Eu dou aula para educação infantil. Eu pego a lista e, assim, eu gosto de ver o nome da criança, mas eu não gosto dessa pré-seleção que eles fazem. Já parece que você já vem, quando você recebe o aluno, você já fala assim, esse é aquele tenebroso. E às vezes não deu certo para aquela professora e com a gente vai dar certo. Então é bom não ter essa... A perspectiva da sua singularidade, como a Júlia falou, apesar das diferenças. Como é que eu posso dizer esse sujeito assim, se eu tiver construir uma boa relação com ele? E pode ser que, né, ele não seja esse aluno ruim na minha aula, como você está colocando também, né? No caso, levantar na hora que entra o diretor, eu vivenciei isso. Eu não sou tão velha assim, mas hoje em dia, será que surgiria efeito nos dias em que nós vivemos? Será que eles... O que está por trás disso é aquela questão que eu coloco. Qual é o princípio disso? É respeito a uma autoridade maior, porque existe relação de respeito que é de respeito mútuo, quer dizer, eu te respeito na mesma perspectiva que você me respeita. Agora, existem alguns respeitos que são unilaterais, quer dizer, eu respeito uma autoridade maior, um reitor que está entrando, um papa, um padre, existe uma hierarquia, existem algumas relações que têm que ser baseadas no respeito mútuo, outras relações têm que ser baseadas no respeito unilateral, quer dizer, aquela pessoa é a autoridade maior. Então, assim, esse é um princípio. Eu não estou dizendo, eu não sei, não quero definir aqui se eu acho que os alunos têm que levantar ou não quando um diretor entra, porque na sua época, Júlia, isso era feito por uma questão de obediência, e não por questão de compreensão das relações, não é isso. Agora... que ninguém precisava ensinar. Que ninguém precisava ensinar, isso, exatamente. Mas a gente fazia justamente por uma repetição, até por uma falta de autonomia. Hoje se pretende sujeitos mais autônomos, mas a gente ainda não sabe discutir essas questões com eles. Né? Então, isso que você está falando, por exemplo, assim, pode até ser que aquela escola, que aquela comunidade julgue que seja importante a gente ter esse tipo de manifestação de respeito pelo outro. Mas tem que ser discutido com quem está envolvido qual é o princípio claro disso. Se a regra vai ser levantar quando o diretor entra, por quê? Nós vamos entender porque a gente saúda e porque a gente respeita aquela pessoa. Deixa eu só... É uma lacuna rápida.
mesmo nestas relações unilaterais, o respeito tem que vir também de quem está no alto, né? Porque não adianta eu chegar com uma postura inadequada, levanta aí, cambada. Né? Então, o respeito, eu penso que é sempre, né, em duas mãos. Né? Eu posso ter o respeito pelo cargo que eu exerço, mas se eu não der o devido respeito, o devido valor ao cargo, será que eu sou digno desse respeito mesmo? Eu acredito que a sociedade ela está perdida nessa parte de respeito. Tanto é que a gente vê que ninguém respeita as vagas, né, na rua, vaga no estacionamento. Não tem esse respeito. Não é verdade? Na verdade, eu acho assim, né? Eu quero me remeter a uma autora de grande referência na nossa área de educação, que é a Constance Camus, que diz assim, nós nunca... não existe... deixa eu falar de outra forma. Ela diz assim, que nós não somos 100% autônomos e não sabe se construiremos esse 100% de autonomia. Quer dizer, entender. Porque o que é ser um sujeito autônomo? É aquele sujeito que é governado por si, mas que entende que a sua posição no mundo é em prol do bem-estar dele e de quem convive com ele. Então, não vou parar na vaga do deficiente, não vou jogar a latinha ou copinho plástico para fora da janela do carro. Por quê? Porque aquilo fere a algo que é coletivo. Então, a Constance Camus, ela diz assim, bom, se a gente pensar em Copérnico, né, que demorou muito mais de 100 anos, 200 anos quase, para comprovar a sua teoria heliocêntrica, que as pessoas não acreditavam nele, é mais ou menos o que ela acha que... mas manteve a autonomia, manteve a convicção, porque ele acreditava na sua teoria, ela faz esse comparativo. O ser humano também, acho que vai demorar muito mais de um século para conquistar essa autonomia. Então, é um pouco disso que a gente está falando. Quer dizer, ser um sujeito autônomo implica ele saber que algumas coisas ele tem que respeitar unilateralmente mesmo. E esse filme ele provoca um pouco isso, né? Essa reflexão na gente, da questão dos valores morais. Então, ao mesmo tempo que esse professor, o professor François, né? Ele quer... você percebe que ele está preocupado em que o seu ensino atinja aquele aluno, então ele quer abrir perspectivas, ele quer colocar situações. Ao mesmo tempo, existe todo valores introjetados, como a Lia disse, que não permitem ele ter uma relação totalmente de respeito mútuo com seus alunos, tanto que em alguns momentos ele acaba mostrando a autoridade dele, não, né, um ambiente democrático, digamos assim. Mas eu penso, não é que eu seja utópica ou que eu tenha propostas utópicas, mas a história ela é milenária e continuará sendo enquanto o planetinha estiver por aqui, né? Então a gente tem que ter uma perspectiva nessa direção. A história não vai acontecer de hoje para amanhã, ela vai acontecer no tempo e no espaço. Então eu penso que a hora que a gente conseguisse trabalhar para um cidadão crítico, um verdadeiro cidadão, que entendesse o seu momento, que entendesse a história, que partisse para uma ação no sentido de uma nova sociedade, com certeza a autonomia seria entendida como a minha liberdade termina onde começa a sua. O importante é o nosso convívio, o importante é a nossa relação humana, que é impregnada de afetividade. Aliás, eu não tenho uma religião, o meu espírito não é tão religioso assim. Mas se a gente pensar no Cristo, amo o teu próximo como a ti mesmo, é a maior lição de convívio com afetividade, né? Que esse é um convívio que, ao meu ver, realmente levaria a práticas construtivas e a uma transformação, né? No sentido do aprimoramento da própria espécie, né? Da própria raça ou da espécie. Será que um dia nós, professores, vamos ser valorizados novamente? Não é? Espero que sim, né? Eu acho assim, eu acho que a educação, ela vem de casa e na escola a gente complementa, né? É uma complementação, eu penso assim, não sei. Essa questão sua é uma questão muito assim, é grande angústia nossa, né? Será que seremos valorizados? Mas somos nós que temos que construir essa posição diferente.
Somos nós que temos que fazer a diferença. Nós não podemos mais ficar mantendo uma educação que a gente sabe que está falida, que está fracassada, né? Com o mesmo tipo de relação que se tem, com o mesmo tipo de escola, com o mesmo tipo de tratamento curricular. Ela não funciona mais. Então, a gente gostaria muito de agradecer, eu gostaria de agradecer a Adriana, a Lia, pela oportunidade de ter adquirido muito conhecimento hoje, nesse sábado pela manhã. Obrigada às meninas que participaram. Espero que o pessoal do EAD que vai nos assistir também tenha aproveitado bastante, tá, essa nossa discussão, e sempre com o olhar, né, do que nós estamos construindo para tornarmos melhor. É para tornar melhor a educação e para nos tornarmos melhores como educadores.